Podemos notar que os maledicentes, os descontentes, os ciumentos, os de ânimo azedo e impertinente, bem como os que são maus a um título qualquer, assim como os carrancudos, tristes e introvertidos, não estão nunca bem dispostos, porque têm o espírito doente, envenenado por maus pensamentos, e esta peçonha se transmite ao corpo físico, que por sua vez adoece. E assim é que, remontando dos efeitos às causas, somos obrigados a admitir, com os médicos alquimistas e os filósofos herméticos do fim da Idade Média, que muitos dos males do corpo não são mais que males do espírito, contra os quais todos os tratamentos físicos são ineficazes. Uma grande paixão a que o homem se entrega, diz Eliphas Levi, corresponde sempre a uma grande enfermidade que para si prepara. Quando ela se declara, é indispensável para sua cura que se trate primeiro do moral. Cheios de esperança, se nós não pensamos senão em sermos bons, confiantes e corajosos, atraímos as boas influências que flutuam indecisas em redor de nós. Nossa intuição torna-se mais verdadeira e mais poderosa, e consolidando a nossa saúde física, preparamos em grande parte o nosso êxito nos negócios e asseguramos a nossa felicidade. Mas, se tristes, desconfiados, ciumentos, receosos e maus, alimentarmos pensamentos de desespero, de ódio e de vingança, atrairemos fatalmente as más influências que cavam a nossa ruína e nos levam à desgraça. Neste último caso, não temos repouso, nem de dia nem de noite. Nada nos distrai, nada nos alegra. Não achamos tranquilidade em parte alguma. O cérebro recebe constantemente da atmosfera formada pelos pensamentos que nos cercam, incitações a pensar nas mesmas coisas. E esses pensamentos formulados vão ser reenviados ao lugar de onde vieram, para voltarem novamente, de modo que ficam girando no mesmo círculo vicioso, sem poderem sair dele. A duração da vida dos pensamentos, considerados individualmente, é certamente muito limitada. Mas, se os pensamentos antigos se enfraquecem e desaparecem, são constantemente substituídos por novos, da mesma natureza, cheios de força e vigor, os quais mantêm constantemente o estado de alma em seu nível habitual, quando não o fazem transbordar. É quando nasce a obsessão, a ideia fixa, cujo mecanismo é assim de fácil compreensão. O cérebro, em atividade contínua, é ao mesmo tempo um receptáculo do pensamento que lhe vem de fora e um gerador do pensamento que transmite. Produz-se então, como num circuito elétrico, uma verdadeira corrente de matéria pensante, que vai da aura do cérebro e do cérebro à aura. Se pudéssemos, veríamos, pelos olhos do mental ou mesmo pelos do astral, os nossos semelhantes recebendo e reenviando forças, sob a forma de raios luminosos. Veríamos também que a aura e o cérebro são a sede de combinações ativas, onde os pensamentos, que não são absolutamente semelhantes, se aliam, se penetram, se misturam, se confundem para formar pensamentos novos, originais, que são reenviados com um cunho com a cor da individualidade de cada um deles. Os raios do homem bom teriam uma tonalidade clara e um aspecto agradável. Os do homem mau seriam de um colorido sombrio, pareceriam espessos, pesados, e dariam uma impressão mais ou menos desagradável. Ver-se-ia, mesmo que, dentre estes últimos, alguns se apresentariam com um aspecto particular. Os raios luminosos que os cercam parecem ser ainda mais obscuros, mais pesados.
como se fossem formados de matéria mais grossa, pois eles têm tendência a descer como um corpo pesado, de tal forma que, lançados perpendicularmente a uma certa distância do corpo físico, tornam a cair, e cerrados, em seguida, uns contra os outros, constituem um verdadeiro envoltório que é quase impermeável às influências do meio em que se acham. Os loucos, os maníacos, os ávaros, os ciumentos, os obsessos e todos os que se absorvem nas ideias de ódio e de vingança, muito duradouras, pertencem a esta ordem. Não só estão encarcerados em si mesmos, não vivendo senão para si mesmos e por si mesmos, mas até é-lhes impossível compreender algo que seja alheio à sua mania ou à sua ideia fixa. Pode-se dizer que estão fechados, encurralados, fato que justifica perfeitamente esta expressão trivial, porém justa, que tão bem lhes assenta. Você é impermeável. Os ocultistas e teósofos que conhecem muito bem este envoltório designam pela palavra casca. Leadbeater descreve esta casca da seguinte maneira: a casca é formada de grande massa de pensamentos concentrados, em que o homem comum tão desafortunadamente se atolou. Durante o sono, este homem prossegue, geralmente com o mesmo gênero de pensamentos que o interessam durante o dia. E ele se vai, assim fechando, numa parede tão espessa da sua própria fabricação, que não pode, praticamente, saber nada do que se passa fora dela. Às vezes, mas muito raramente, alguma violenta impulsão vinda de fora ou algum desejo forte formulado dentro daqueles muros pode entreabrir, mesmo por um momento, esta pesada cortina de trevas e fazer chegar ao prisioneiro alguma impressão bem definida. Mas o nevoeiro cerra-se ao seu redor e ele recomeça a devanear de maneira incoerente. É óbvio, todavia, que esta couraça pode ser rompida por diversos métodos. O homem visível e invisível. Influenciamo-nos uns aos outros. O pensamento chega-nos de fora, na forma de movimentos ondulatórios, nascendo num ou em muitos cérebros que passaram antes. Estes movimentos são percebidos pelo nosso sistema nervoso e transmitidos ao nosso cérebro, que entra em vibração e reproduz, de certa forma, automaticamente o mesmo pensamento. Este pensamento estranho combina-se com o nosso, põe nossa matéria astral em vibração, e essas vibrações vão transmitir, à distância, por ondulações, um movimento de pensamentos novos, mais ou menos originais e revestidos, como já o disse precedentemente, do cunho de nossa individualidade. Pode-se dizer que o espaço está cheio de impressões, desejos, instruções, mesmo de projetos bons e maus que se movem em todas as direções, e que os atraímos ou repelimos em virtude desta lei de semelhança e afinidade já formulada anteriormente. Os pensamentos de mesma natureza se atraem, os de natureza oposta se repelem. Há, pois, uma troca de pensamentos dos outros a nós e de nós aos outros, de tal modo que, constantemente, dia e noite, durante o sono, ainda mais que no estado de vigília, recebemos e emitimos influências que modificam pouco a pouco o nosso modo de ser. É, pois, por meio de incitações vindas de fora que acabamos por nos fazer o que somos, bons ou maus, felizes ou infelizes. A felicidade não é um favor do céu, nem a desgraça é um castigo. A primeira condição é somente o sinal aparentemente de uma individualidade forte e superior. A segunda
a manifestação de uma individualidade fraca e inferior. Sabemos, pois, que urdimos o nosso próprio destino, que a natureza nos será submissa, se a soubermos dominar. Será a serva de nossa vontade, seguirá o movimento que lhe imprimirmos e fará o que quisermos que faça. Se quisermos ser energéticos, nos dará a energia. Se corajosos, beberemos nela a coragem. Mas de modo contrário, largamos as rédeas às nossas paixões, não possuiremos energia alguma para resistir-lhes e nos transformaremos em joguetes das forças que nos cercam. Devemos, pois, dizer: quero fazer isto, tornar-me aquilo, e repetir a afirmação com muita energia e persistência, para atrairmos as influências úteis e repelirmos as más. O poder do êxito está no pensamento conveniente dirigido pela vontade. O pensamento, diz Atkinson, na força do pensamento desempenha o papel decisivo na vida. Age em torno do indivíduo. É o fio que o prende a seu semelhante, sobre o qual se ajuntam, misturando-se e confundindo-se em uma só corrente, todas as energias do ambiente. Antes de ensinar os meios práticos que lhe permitirão servir-se do pensamento, segundo as regras requeridas, é oportuno ainda citarmos alguns fatos que se operam, a distâncias mais ou menos consideráveis, as quais nos demonstram que todos agimos uns sobre os outros em uma medida muito maior do que se supõe geralmente. É fato evidente que, quando dois indivíduos se defrontam, ambos causam reciprocamente uma impressão boa ou mal, que desperta em cada qual a confiança ou a dúvida, a simpatia ou a antipatia. Quando esses sentimentos são bem definidos, podemos notar que, junto do indivíduo simpático, sobretudo, se ele é mais desenvolvido que nós, não só nos sentimos à vontade, mas ainda mais inteligentes, melhores e algumas vezes mais honestos, ao passo que, junto do indivíduo antipático, sentimos-nos menos inteligentes, menos bons e talvez menos honestos. A influência que os indivíduos exercem uns sobre os outros varia de acordo com as circunstâncias. Confundindo a influência física com a psíquica, que são aliás muito difíceis de separar uma da outra, Dupotet exprime-se a este respeito em sua terapêutica magnética da seguinte maneira: há seres que, postos em contato com você, lhe sugam, absorvem suas forças e sua vida. Espécies de vampiros sem o saber, vivem à sua custa. Junto deles, na esfera de sua atividade, você vai sentir um mal-estar, um constrangimento que vem da sua influência maléfica e determina em você um sentimento indefinível. Você sentirá a necessidade de fugir e afastar-se deles. Mas tais seres têm uma tendência contrária, aproximam-se de você, cada vez mais o apertam e o procuram, por todos os meios, tirar de você o que lhes é necessário para viverem. Outros, pelo contrário, são portadores da vida e da saúde. Aonde quer que vão, nasce e irradia-se alegria. A sua presença faz-nos bem. A sua conversa é agradável e procurada. Sentimos satisfação em lhes apertar as mãos, em apoiarmos-nos em seus braços. Da sua atmosfera sentimos alguma coisa de balsâmico, que nos encanta e magnetiza, sem que o queiramos. Adotamos com facilidade a sua maneira de ver, suas opiniões, sem saber porquê, e é com pena que deixamos a sua benéfica companhia. Sabemos todos que o exemplo é contagioso. A alegria comunica-se como a tristeza, a virtude como o vício, a saúde como a enfermidade. A crença popular justifica, aliás, esta verdade pelo provérbio: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Não só o exemplo, mas ainda o pensamento e mesmo a maneira de ser,
como tudo que constitui o ser moral de um indivíduo. Atrai do meio ambiente os pensamentos, as maneiras de ser análogas dos indivíduos de mentalidade semelhante que frequentam esse meio. Esta comunicação faz-se mesmo sem que tenhamos consciência dela. Assim, se penetrarmos cheios de profunda melancolia em um meio onde tudo respira saúde, alegria e contentamento, tornamo-nos logo alegres. O contrário se produz sempre, de modo análogo, em condições opostas. A intenção e o desejo agem efetivamente sobre nós mesmos, diz Dupotet. Eles se transmitem de um a outro em razão de sua veemência. E sabemos todos que há casos em que esta comunicação causa impressões tão vivas que a virtude, para evitar seus efeitos, não pode achar refúgio certo, senão na fuga precipitada. Um homem que tem uma convicção profunda, pouco importa que seja legitimizada pela razão ou baseada numa ilusão de seu espírito, contanto que seja real, age sobre aqueles que o cercam e transforma-os pouco a pouco em fanáticos iguais a ele. Quase todos os sectários políticos e religiosos não têm outro meio para escravizar os homens, perverter-lhes a inteligência e submetê-los ao seu despotismo. Um general conduz um exército ao combate e o faz marchar como um só homem. Inspira terror aos inimigos mais fortes e mais numerosos por uma ideia belicosa que soube comunicar à sua volta e que, pouco a pouco, se foi propagando a uma grande distância, assim como as ondulações de uma água tranquila, a cujo seio se lançou uma pedra. No teatro, um ator bem senhor de seu papel, imaginando ser o verdadeiro herói que representa, causa admiração, temor ou terror aos espectadores. Estes emocionam-se, riem ou choram, ainda que saibam que o espetáculo a que assistem não passa de uma criação da inteligência. Tanto no moral como no físico, o mais forte tem sempre um ascendente sobre o mais fraco, e este sente-se, muitas vezes feliz, de se pôr sob a proteção daquele. Os efeitos, que têm como causa uma transmissão desta natureza, são inumeráveis. Basta observar os outros e observar-se a si mesmo. Estudar a natureza das sensações que se provam nas diferentes circunstâncias da vida, para ter logo a certeza absoluta de que o maior número dos fenômenos atribuídos, tão impropriamente ao acaso, não são devidos senão a uma só causa, a influência psíquica recíproca, que os indivíduos, consciente ou inconsciente, exercem uns sobre os outros. Se os pensamentos, as impressões, a maneira de ser de um indivíduo formam a sua aura, um centro de ação em torno dele, como já se disse atrás, um centro de ação mais volumoso, mais poderoso, deve, em virtude das mesmas leis, formar-se em torno de uma aglomeração, de um agrupamento de indivíduos. Este centro de ação é evidente para todos, e Mulford descreve-o como segue. Todo lugar de reunião, todo salão onde se reúnem ociosos, mais ou menos sob a influência de um estimulante, todo meio, seja qual for a sua finalidade, se aí dizem mentiras ou pratica-se qualquer comércio fraudulento, é um reservatório de pensamentos inferiores. A baixa corrente mental, invisível e real, brota dele, assim como a água brota de uma fonte. Todo grupo de pessoas maldizentes, faladoras e escandalosas é uma fonte de pensamentos maus, assim como toda família em cujo seio reina a desordem, as palavras acrimoniosas e azedas, os olhares rancorosos, o humor áspero e mau, é um foco de pensamentos venenosos. O espírito puro não pode viver em tal meio sem ser afetado. Ele necessita de uma contínua tensão de forças para resistir àquela danosa influência. Por muito
que a pessoa resista àquelas investidas, acaba por ceder a elas, por ser acolhida na armadilha, cegada e vergada ao seu peso. Você já pôde, sem dúvida, notar quão livre você se sente dos desejos desordenados, todas as vezes que deixa a cidade para ir ao campo. E Mulford continua. Com uma tão grande quantidade de elementos invisíveis em torno de nós, é necessário, para conjurá-los, um grupo solidário de indivíduos, de aspirações nobres e puras, que se reúnam muitas vezes e engendrem, por sua conversa ou silenciosa comunhão, uma corrente de pensamentos mais puros. Quanto mais fizerem em favor de tal cooperação, mais força terão os membros do grupo para se pôr ao abrigo, tanto em vigília como quando dormem, dos ataques e das influências destrutivas que os cercam. Vocês continuarão assim uma cadeia poderosa que os ligará à mais alta região espiritual, a região mais pura e poderosa. A corrente emitida por um pequeno círculo de indivíduos bem unidos e sempre de acordo entre si é de valor inestimável. É o mais poderoso pensamento. É uma parte do pensamento e da força dos sábios, espíritos poderosos e benfeitores que serão atraídos para o seu grupo e que virão em seu auxílio, se vocês manifestarem tal desejo. Esta corrente purificará a inteligência de vocês, lhes dará vigor, destruirá a enfermidade e lhes sugerirá ideias e planos, se vocês manifestarem o desejo disso. A geração de pensamentos nobres e puros, emitidos em comunhão verdadeira, e a investigação da verdade, o desejo do bem universal, purificam a inteligência, aumentam a energia, preservam do erro e das pedras de tropeço, melhoram a saúde e comunicam uma força que atrai todos os bens materiais. Do tempo em que a fé reinava com soberania, o cristianismo, tão admiravelmente organizado, achou, no agrupamento de indivíduos unidos no mesmo pensamento, força bastante, não só para conquistar uma grande parte do mundo, mas também para elevar o nível intelectual e moral, alimentar a esperança num futuro melhor e, pela fé que punha nos corações, aumentar a felicidade de cada um em particular.